Olá, terapeuta. Eu sou a Débora, seja muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre uma rotina, um negócio estruturado nas terapias para que você realmente venda e prospere muito mais com o seu negócio, tá? Eu trabalho desde 2015, mais ou menos, com as terapias. Comecei com os cosméticos artesanais que eu faço até hoje, que eu tenho várias terapeutas que revendem também, então é uma oportunidade para você também de nós fazermos parceria e dou vários cursos dentro da área holística e mentora de terapeutas, tá? Então, principalmente focando na parte de estrutura, de organização e de realmente você ter um negócio dentro das terapias, tá? E hoje a gente vai falar como você agregar uma rotina realmente empreendedora e que você tenha sucesso trabalhando com o seu propósito, é de casa, à distância, que é uma grande bênção a gente ter esse privilégio, tá? Então, compartilhando aqui para que eu não esqueça nada, antes de tudo, eu quero aqui sugerir para você começar a ter metas, tá? Então, muitas terapeutas, elas não têm metas e isso acaba sendo um erro muito grave, tá? Por quê? Porque aquela verdadeira frase é um clichê, mas é real. Quando a gente não sabe para onde a gente quer chegar, a gente acaba se perdendo no meio do caminho, né? Então, o que que eu sugiro aqui? Que você tenha duas metas. A primeira é com base no teu custo de vida atual e a segunda é com base no custo de vida que você deseja ter, que seria o teu eu próspero, por exemplo, né? Então, o que que o teu eu próspero estaria vivenciando, estaria usufruindo em termos de dinheiro? Ah, eu estaria fazendo uma massagem mensal ou até uma terapia holística que eu não faço? Que rotina você teria e quanto custaria essa vida do teu eu próspero, né? E tanto uma opção quanto a outra, você vai dobrar, né, o valor do custo para que tenha então uma meta de faturamento e que sobre então para que você pague toda a tua vida atual, né, e essa meta do teu eu próspero e sobre, obviamente, para que você tenha um caixa saudável, tá? É importante também que você guarde pelo menos 10% de tudo que você ganhe e não mexa, tá? Para que esse valor guardado, ele vá te sobrecriando muito mais e você não entre naquela questão de escassez, aquela preocupação da falta quando a gente está muito ali, curtinho ali de orçamento, né? Certo? Então tem essa clareza, tá? Depois a parte de organização financeira, então tire aí pelo menos um dia da semana para você olhar para as coisas que você gastou, que você ganhou, você tem que ajustar ali a meta, né? Então, por exemplo, eu coloquei uma meta de faturar R$ 10.000 por mês. Estou na metade do mês e faturei, sei lá, R$ 3.000. O que que eu vou fazer para que eu atinja essa meta, né? Essa semana e na outra, eu vou fazer alguma oferta especial, alguma campanha de vendas, quer seja em anúncio ou até com os meus contatos. Então, a gente vai ajustando a rota, por isso que a gente precisa olhar para os nossos números, e é um erro muito grande quando a gente não quer olhar para os números, né? Então, a gente precisa, assim, saber a nossa situação e conseguir verificar, então, ações que a gente vai fazer para melhorar e atingir a meta, tá? Quanto a uma rotina mais interna de negócios, né? Então organize, pegue ele pelo menos o sábado ou do domingo para organizar a tua semana que vem, então os compromissos que tu tem, o dia que tu vai deixar para criar conteúdo, para divulgar o teu trabalho, os dias que você vai atender, né, ou presencial, se você ainda atende, à distância, sessão avulsa, acompanhamento, o dia que você vai fazer sessão em grupo. Então eu, por exemplo, hoje eu faço sessões em grupo ou qualquer tipo de atendimento nas sextas-feiras, né? Então, criar essa organização, tá? Para que você faça as coisas em bloco, né? Então, quando a gente faz as coisas em bloco, a gente deixa um turno ali, ou um dia para um assunto que tem a ver um com o outro, por exemplo, assim, a parte de criar conteúdo, né? Eu deixo, por exemplo, ali 1 ou 2 horas da segunda-feira para criar os roteiros, na parte da tarde já começo a fazer as artes do Canva, e na terça-feira, onde geralmente eu tenho aula de mentoria também, que eu já vou estar maquiada, eu gravo os vídeos, tá? Então, eu uno em blocos, eu não fico gravando vídeo em vários dias da semana, ou crio um roteiro hoje, depois no outro dia faço a arte. Então, eu faço essa organização em blocos que você ganha muito mais tempo, tá? Então, a prosperidade, ela vem também da rotina, né? A parte de métricas, tá? Aqui falando também no seu negócio como um todo, tanto a parte do Instagram, tá? Então, por exemplo, assim, passou um mês, né? No final do mês, dá uma olhadinha nos teus conteúdos do Instagram, o que tiveram mais alcance, ou comentário, ou vendas, que performou de alguma forma um pouco mais do que os que geralmente você faz, tá? Então, você vai começar a olhar para os dados que você tem disponível e eles vão te dizer muito como você pode ter ainda melhores resultados. Porque se determinado tipo de conteúdo deu certo, você pode replicar ele mais vezes. A mesma coisa as ofertas, né? Vamos supor assim que você fez uma oferta num grupo VIP, né? Que eu ensino às minhas alunas muito essa estratégia de grupo VIP no WhatsApp, onde a gente vende de uma forma um pouco mais orgânica e vende de forma semanal.
Então, se você fez uma determinada oferta e aquela lá vendeu muito mais do que uma outra, significa que o teu público corresponde bem àquele tipo de produto ou serviço. Então, você pode replicar no outro mês ou criar ofertas parecidas, com o mesmo tema, o mesmo assunto, por exemplo, tá? Então você vai observando os teus dados mês a mês, né? Inclusive o que vendeu mais no mês, no outro, para ver então aquilo que você pode fortalecer também, o seu carro-chefe e ir replicando aquilo que deu mais resultado, tá? Isso vai ajudar muito também. A parte de rotina do Instagram, né? Então, produzir conteúdos, eu costumo ter um conteúdo por dia. Você pode, se estiver começando a ter uma rotina de criar conteúdo, começar de 3 a 4 por semana. Depois, se você cria, então, uma prática, você vai fazer isso de forma mais rápida, pode sim aumentar. É importante que a gente tenha um conteúdo por dia, porque quanto mais conteúdos você faz, mais você consegue ter justamente as métricas que eu comentei, para que você perceba aquilo que dá resultado e aquilo que não dá. Então, se eu posto muito pouco, eu demoro muito também para analisar aquilo que deu resultado, né? Fazer stories diariamente, né? Geralmente eu não faço no sábado, no domingo, mostrar bastidores seus de atendimento, tanto no feed quanto nos stories. Isso gera desejo, gera autoridade. Então, marcar presença, porque quem não é visto não é lembrado, tá? Posicionamento, né? Então, falar do seu acompanhamento também. Então, aqui no sentido de você ter um método seu, onde você não vai valorizar só as técnicas que você tem, você vai, com as técnicas integrativas ou holísticas que você tem, criar a sua metodologia, né? E aí você vai, então, também focar mais as vendas ali no Instagram, também na parte de vender um acompanhamento terapêutico e não só a sessão avulsa, porque isso vai te ajudar a elevar o teu faturamento. A mesma coisa escalar com atendimento em grupo pago, obviamente, né? Para que também você escale mais, fature mais em um único atendimento, tá? Então, quando você oferece também o seu método e você fala mais dele, mostrando por que que você fez dessa forma o método, né? Como vai auxiliar a pessoa, você mostra a autoridade e isso gera confiança. E as pessoas compram de quem elas confiam, tá? A parte de rotina de vendas é importantíssimo que você implemente no seu negócio, então preste muita atenção nisso, né? E no final eu vou ter um convite para você que quer se aprofundar em todas essas rotinas aqui, que é a parte de ter ofertas todas as semanas. Então, na estratégia que eu utilizo de grupo VIP no WhatsApp para que eu aplique justamente isso, né? Eu faço 2 ofertas por semana, eu tenho 2 grupos já. Você precisa ter ofertas diferentes. Se você sempre oferece a mesma coisa, vai chegar uma hora que as pessoas não vão comprar. Você precisaria ter muitas pessoas no grupo para poder toda semana ter venda, oferecendo sempre a mesma coisa. Então, aqui é importante que você tenha uma esteira de serviços, tá? Desde um ticket menor a um ticket maior, que você tem essa esteira, né? Então você vai começar a ter mais constâncias na venda e não depender só de um momento perfeito, só do Instagram. Então, a questão de vendas, ela não é um fato único, isolado que a gente faz e vai ter um baita resultado. A gente precisa tanto trazer pessoas novas no Instagram, então a gente precisa saber ali o que postar, narrativas de forma estratégica, quanto também a parte de vender no WhatsApp também, vender mais vezes para o mesmo cliente, vender em grupo VIP, vender acompanhamento terapêutico, não só sessão avulsa, vender com escala através de também a parte de grupo terapêutico, não só sessão avulsa novamente. Então, tudo isso vai fazer com que tu eleve o teu faturamento, tá bom? Então, aqui reforçando, falando novamente, o grupo VIP no WhatsApp ele é muito importante para a nossa estratégia, né? Para que a gente não dependa só do tráfego pago ou até mesmo só do Instagram. A gente tem pessoas ali mais próximas de nós que a gente vai vender. Então, você vai cada vez mais trazendo pessoas novas ali para esse grupo, convidando no feed, convidando nos stories, convidando pessoas que você já tem. E aí você vai ali toda semana fazer algo gratuito para esse grupo. Pode ser uma aula, de preferência um treinamento ao vivo, onde a conversão ela é muito maior quando as pessoas estão com você ao vivo, ou pode ser alguma coisa gravada, uma meditação, um e-book, um áudio de afirmação, de ativação ali no grupo, alguma informação que a tua audiência considera relevante para que você possa fazer ali no grupo, tá? E aí você fazer ofertas semanais, né? Então eu faço ofertas nas quartas e no domingo, conforme você vai aumentando as pessoas que estão nesse grupo, você pode fazer 2 ofertas por semana. Se você tem poucas pessoas ainda, eu recomendo que você faça uma por semana até você ter mais pessoas lá, tá? Então você vai se relacionando com essas pessoas, né? A parte de remarketing, que é você chamar no WhatsApp pessoas que você já atendeu, oferecer algo ali para elas,
pode ser um bônus, um desconto exclusivo para ela, com prazo para elas comprarem, tá? Então você vai reativar esses clientes, né? As pessoas que demonstraram interesse também, você não vai só falar uma vez ou dar o preço logo de cara, você vai conduzir uma venda que é realmente uma conversa, onde você vai deixar o seu cliente mais falar e você, com base no que ele vai falando, entendendo as dores dele, o que ele deseja, você vai oferecendo a sua terapia, explicando por que que a sua técnica ou o seu método pode auxiliar de acordo com o problema que ele vem te relatando ali, tá? Que é uma venda mais consultiva. Isso vai fazer com que você aumente a sua conversão. E o remarketing, ele também se dá quando a pessoa então vem conversar com você, tem essa primeira conversa que eu acabei de falar, talvez não feche no primeiro momento, mas você vai chamar ele no segundo dia, no terceiro dia, então a gente chama isso de remarketing, né? Se ele não fechou por alguma objeção de valor, você precisa ter uma outra alternativa para ele mais acessível para oferecer, que ele vai ter algum ganho, algum benefício, talvez não ainda todo o ideal, que seria um acompanhamento terapêutico, talvez, mas ele vai ter ali talvez um combo de terapias ou até uma sessão avulsa mais completa, para que ele possa já ter um resultado daquilo que ele veio te buscar. Por isso que é importante você ter essa esteira de produtos com ofertas variadas, que é esse próximo tema aqui, né? Então, sessões individuais, acompanhamento, sessões em grupo, combos de terapias, produtos mais acessíveis, intermediários e mais altos, que é essas opções que você vai poder, então, oferecer para o seu cliente, para que ele não saia de mãos vazias quando ele vem falar com você, tá? A parte de escala, então você vai repetir as ofertas que funcionam, reaproveitar conteúdos no teu Instagram que performaram bem, né? E também validar as coisas, né? Então, por exemplo, performei algo, um conteúdo, ele foi interessante no Instagram, então eu posso, por exemplo, investir no tráfego pago nele, porque ele já deu bom no orgânico, então a tendência é que quando eu pague para a Meta, o Facebook, distribuir aquele conteúdo, que ele continue sendo muito bom, porque ele já deu bom no gratuito, certo? Então, tudo isso que eu te ensinei hoje dá uma direção, mas se você quiser se aprofundar, né, aprender a fazer toda essa estrutura com acompanhamento, com suporte, você então tem a metodologia Magas do Ouro, tá? Que ele é um método para terapeutas que querem não só ficar dependendo de sessão avulsa, estruturar o seu negócio de verdade, viver das terapias com mais leveza, com maior previsibilidade. Aqui eu tenho a minha aluna, a Daniela, mostrando aqui os protocolos, né? Ela tem aqui 14 protocolos da radiestesia, tá? Então, dentro da metodologia, você tem o posicionamento no Instagram, as técnicas de radiestesia, essa estrutura toda de vendas, onde você vai ter o teu método, a tua esteira, aprender a fazer remarketing, estratégia do grupo VIP, escalar com sessões em grupo. Aqui eu tenho depoimento de alunas, né, que ficaram mais seguras ao atender com os protocolos da radiestesia. A Daiane, que dobrou o número de participantes das suas sessões em grupo e ainda vendeu mais serviço para as pessoas que estavam lá, que já era uma sessão em grupo paga, tá? É isso que eu chamo de vendas otimizadas colocada na prática. Então, quando a gente começa a ter uma estrutura de vendas, a gente começa a vender todo muito mais, né? E o diferencial do Magas do Ouro é que você tem acesso completo ao método, aulas gravadas na plataforma da QIFI. Você também tem suporte em grupo no WhatsApp e encontros mensais ao vivo para você também tirar as dúvidas ao vivo, se assim você preferir, tá? Então, se você quer parar de tentar, começar a estrutura, ter clientes com mais constância, viver das terapias com mais segurança, esse é o seu próximo passo, tá bom? Vou deixar o convite aqui embaixo, aqui nesse vídeo. Espero que eu tenha contribuído para que você realmente entenda a terapeuta, que você precisa de uma estrutura de um negócio nas terapias, tá? Que não dá mais para ficar aí fazendo só sessão avulsa indo atrás de cliente novo o tempo inteiro. A gente precisa trazer toda essa estrutura que eu comentei aqui. Vem gente nova do Instagram, então eu preciso alinhar o meu Instagram, o meu diferencial e ao mesmo tempo ter o pilar de vendas otimizadas, ter protocolos da radiestesia que ampliem o meu repertório, que eu posso também conectar com outras técnicas que eu já tenha, como é o caso ali da Daniela, que ela tem 20 anos de profissão e ela super se agregou aí aos protocolos nos atendimentos que ela já faz, tá bom? Gente, então peço também que vocês comentem aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com alguma amiga terapeuta, curta esse vídeo, se inscreva no canal, todos os recadinhos dados aqui e espero te ver na próxima. Até mais!